Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Muito bem, eu tenho a impressão que estamos ao vivo. Vamos lá. Aí, estamos ao vivo, sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. É uma alegria enorme hoje de estar recebendo aqui no canal Geni Nunes, uma pessoa que eu admiro demais, uma professora incrível. Fui aluna dela num curso há um tempo atrás, né? Então, estou muito feliz em recebê-la e quero dar as boas-vindas a todos aqui. Obrigado por estarem aqui, por se inscreverem no canal. Muito obrigada também pelo carinho. Olha, já tem gente aqui, Paulo Henrique, Tatiana, Lucas, Jussara maravilhosa. Olha, tem muita gente legal, muita gente já esperando. Tinha gente lá no Instagram dizendo: olha, eu vou estar lá, vou estar lá. Tava gente contando os minutos para chegar aqui. Quero convidar a todos para se inscreverem, para curtirem, comentarem, podem fazer perguntas no final das falas da Geni, a gente vai selecionar as perguntas. Claro, todos são convidados a serem membros do canal. Faz uma semana que meu canal está recebendo membros. Eu sei que é pobrinho, mas é limpinho, tá, gente? Então, fiquem à vontade aqui no canal para se inscrever. Tem emojis de deusas exclusivos para os membros, tá? Tem deusas de todos os tipos aqui para vocês usarem. Fico muito feliz. E quero agradecer, Geni, por ter aceitado esse convite. E eu quero dizer que é uma honra recebê-la aqui. Você é uma mulher incrível, tenho assim, aprendido demais e agradeço a sua disponibilidade. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos. Eu que agradeço, assim, admiro muito seu trabalho também. É uma honra fazer parte, e ainda mais para falar desse tema, né, que me interpela muito na minha vida pessoal, nos meus estudos. Então, agradeço muito mesmo pelo espaço. Ah, que bom. Olá, Juliana Helena. Olha, a Juliana Helena é minha aluna, já tá aqui, sejam bem-vindas. Tatiana Suíca está aqui. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre o tema descatequizar para descolonizar, que é o tema que a Geni colocou a pulga atrás da minha orelha desde a primeira postagem que ela fez sobre o assunto há um bom tempo atrás. Depois daquela primeira postagem, eu nunca mais dormi tranquila. Brincadeira. Mas, assim, realmente foi algo que me despertou para muitas possibilidades e me inspirou na tese, né? Assim, eu preciso te confessar que você tem sido uma inspiração para a escrita da minha tese. Apesar de ser num ponto bem localizado, né, na antiguidade, do sudoeste asiático, mas as metodologias decoloniais hoje elas são essenciais, né, para os nossos olhares. E quero te convidar, Geni, para dizer quem é a Geni Nunes, para o povo te conhecer. Quem é a Geni Nunes? Que honra essa inspiração da tese. Eu quero muito ler, viu? Vou chegar com muita humildade, porque eu imagino que seja um trabalho bem técnico também, e a minha área é outra, mas quero muito, muito acompanhar. Quem sou eu, né? Já começa com as perguntas. Eu pertenço ao povo Guarani, a minha formação é em psicologia, na graduação e no mestrado, e no doutorado foi em ciências humanas. Eu, nos últimos anos, assim, eu tenho pesquisado temas que giram em torno das questões contracoloniais, né? Então, eu falo a partir dessa perspectiva sobre vários temas que eu investigo. Então,
um pouco esse olhar nas relações de gênero, desse também das questões étnico-raciais, né, que também é o tema da minha pesquisa, né, sobre monogamia, e também essa formação que não é acadêmica, né, que eu tenho no cristianismo, né, porque eu fiz parte até meus 20 anos, né, de uma igreja evangélica, e como eu tinha esse cargo, né, de professora lá, eu, ao longo desses anos, assim, li a Bíblia algumas vezes, estive muito imersa nesse discurso, e foi a partir dessa imersão que eu percebi, que eu fui percebendo, né, os meus incômodos também, né, isso e o fortalecimento junto ao meu povo, claro, né. Mas é um pouco isso, assim, eu busco investigar, nomear, reconhecer aquilo que seria essa atualização colonial, né, nos nossos dias, e pensar também em meios, né, caminhos de resistência, de amparo, né? Então é sempre esse movimento. Eu não gosto só de falar daquilo que eu sou contra, né? Mas também de abrir espaço para aquilo que brilha o olho, aquilo que ilumina, né? Então é um pouco por aí. Não tem como a gente escrever dissociado daquilo que nos constitui, né? Isso eu tenho aprendido com tantos pesquisadores, pesquisadores em torno, e que essa dissociação ela é colonial. Essa dissociação, se a gente simplesmente é científico, tem que ter o distanciamento, e aí aquilo que nos constitui não pode estar refletido naquilo que construímos. Realmente é algo inacreditavelmente colonial. Eu nunca tinha imaginado isso, né? E tenho aprendido a escrever com essa visão também. Muito, muito incrível o quanto as perspectivas precisam começar a ser transformadas, né, nesse sentido. Realmente, nossa, eu estou apaixonada pela sua pesquisa, né? Você sabe que eu sou apaixonada por você, assim, de graça, tá? De graça, não tem. Eu vou ter que me controlar para não ficar, né? É, te elogiando mais do que outra coisa aqui na live, de verdade, querida. Mas então vamos lá, né? Vamos começar a falar daquilo que a gente propôs. Eu sei que muita gente é, é, pode entender essa live como uma provocação, um ataque logo de cara, mas é importante que a gente coloque que tudo deve ser refletido, né? Nada está livre de reflexão, nada está livre de questionamento, né? Isso é importante na nossa construção. E por isso eu queria começar já com uma pergunta, né? É interessante, porque já me falaram, não, mas quando você fala de cristianismo e critica o cristianismo, mas Jesus é legal, né? Você não precisa, né, ficar em torno disso e coisa assim. Mas vamos falar só de Jesus. Mas assim, Geni, tem diferença entre Jesus e os cristianismos? Então, assim, até nisso que você comentou, né, da importância da gente localizar de onde parte, né? E eu localizo, assim, para mim, esse posicionamento contra-colonial e anticolonial, no sentido de que tem alguns pontos que, para mim, eles não estão em disputa, no sentido de que é algo, para mim, da ordem do radical mesmo posicionamento que a gente deve ter com algumas questões, né? Então, quando eu falo assim de que se a pessoa se posiciona contra a colonial, contra a colonização, ela tem que entender o que vem junto disso, né? Então, o meu trabalho, e até para fazer uma localização epistemológica e metodológica, né? Ele não é historiográfico, né? Eu tenho um respeito profundo por quem se dedica, né, a fazer essas investigações. E no meu caso, sim,
quando eu falo sobre a importância da gente questionar a romantização e a boa visão, né, a boa imagem que se vende de Jesus, não é nesse sentido de disputar uma verdade histórica sobre ele, mas é pensar quais os efeitos desse tipo de narrativa. Tem uma frase da Spivak que é mais ou menos assim, né? O esforço, que no caso ela vai utilizar o termo pós, mas nessa tradição dos estudos pós-coloniais, né? Mas o esforço está na gente entender por que algumas narrativas se tornam hegemônicas em relação a outras, sem buscar, né, qual delas seja a verdadeira. Então, a minha partilha com esse assunto, né, não se propõe a ser a melhor nem a mais importante, muito menos a única desse debate, né? Mas é um pouco esse convite, assim, de pensar o seguinte: por que a colonização continua? Por que ela se atualiza? A meu ver, um dos motivos disso acontecer é que as pessoas atribuem, são ensinadas a atribuir uma essência positiva a esses sistemas e a falha é apenas a prática. Dessa forma, é muito comum que se diga assim, né, que Jesus é relacionado ao bem, à caridade, à salvação, e teriam os maus cristãos que seriam desobedientes dessa que seria a verdadeira essência do cristianismo, né? E quando eu faço assim essa provocação, é no sentido mesmo de pensar que enquanto a gente continuar atribuindo essa essência positiva a sistemas coloniais, a gente vai continuar apostando na sua ressignificação, na sua manutenção, né? Então, a minha pesquisa, assim, ela tem muito esse objetivo, assim, de tentar identificar de que maneira esses efeitos nos impactam, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, desse suposto distanciamento entre a teoria, que seria pura do cristianismo, que seja lá o que seja isso, né? E a prática, a gente está, de certa forma, defendendo a continuidade dessas lógicas. Um exemplo, assim, que eu dou é em relação ao racismo religioso, né? Se Jesus é amor, como as pessoas comentam, né? Gostam de frisar isso. E esse amor leva à salvação, leva aos céus. Há que se abrir esses termos, né? Esse é um convite também que eu faço para pensar as questões de não monogamia. Porque, assim, nunca vai vir com termos ruins ou feios. Vai vir com nome de fidelidade, de respeito, de confiança, de amor, de salvação, de caridade. Então, essa é para mim é a grande arapuca, a grande armadilha desses discursos. Eles não, a maioria deles não vai vir com ódio, com a roupagem da raiva, ela vai vir para a salvação, ela vai vir pelo bem, né, o cidadão de bem e todo esse vocabulário moral, né? Então, quando eu faço esse convite assim para as pessoas de questionar essa romantização da figura de Jesus, é no sentido de que pensar a saúde, do ponto de vista contracolonial, não é a partir do bem e do mal. Porque quando eu faço assim essa crítica à moral cristã, muitas vezes as pessoas acham que a moral é o mal, né? E que é só a parte negativa, né, desse binário. E é em nome do bem, em nome do amor, em nome da família. A gente está vendo agora que na campanha do Bolsonaro, mas em todos os governos de direita foi assim, a base da campanha é Deus, pátria e família, né? Vai vir em nome disso tudo, né? Então, para mim, um sistema que diz que só existe um Deus verdadeiro e todos os outros são falsos, ele pode dizer que isso é amor, e eu posso até concordar que seja, mas é amor de que jeito, né? Então, é algo que eu sei que é um ponto sensível, porque às vezes até me sinto um pouco solitária nesse debate, sabe? Porque parece que o próprio questionamento, as raízes dessa lógica é tido como uma ofensa, como uma blasfêmia, se a gente quiser usar, né? O termo ali desse léxico, né? Então, pensar nessas bases é algo que às vezes é um pouco desafiador, né? Acho que para todo mundo, de alguma forma,
mas dá um vento fresco no rosto que eu acho assim impagável. Ah, isso dá com certeza. E é interessante porque a minha pesquisa, ela já é no sentido de analisar textos, é exegese histórico-crítica indiciária. Então, eu trabalho com os textos bíblicos. Só que a exegese não se faz sem historiografia e arqueologia, história, né? E, e mesmo nessas pesquisas, não se, nós não temos evidências da existência de um Jesus. Nós temos indícios. Mas assim como não é possível dizer que Jesus existiu, também não é possível dizer que Jesus não existiu. E aí, por causa dessa formatação, tudo o que existe sobre Jesus é uma construção, é uma invenção, é uma elaboração com intenções. E aí eu entendo que isso casa perfeitamente com o seu método de análise, com o seu olhar, porque não tem como, até mesmo a ideia desse Jesus bonzinho, desse Jesus amor, ele não ter intenções por trás, não ser uma figura política, por determinar comportamento, por determinar moral, por determinar bem e mal, né? Então, eu entendo assim que casa muito essas ideias, né? Elas se harmonizam muito na pesquisa. São pesquisas que andam assim mesmo sem as pessoas perceberem, andam de mãos dadas, né? Que não tem como uma luta anticolonial sem a gente questionar realmente e ir a fundo nas questões, não tratá-las com superficialidade, né? Que nem aqui o Weber está comentando que todos os dias ele tem necessidades religiosas, né? E com certeza não é a única pessoa que sente isso, que não consegue ficar sem uma religiosidade, uma espiritualidade, que tem apego e medo até né, de não se distanciar da igreja, coisas assim, com a reflexão, com essas reflexões que fazemos. É perfeitamente compreensível isso, né, Geni? Sim, eu penso que tem um desamparo que nos é constitutivo e tem outro que é produzido, né? Dá para pensar aí no que Butler coloca de vulnerabilidade e precariedade, né? Se de fato a gente é poroso, né? Como fala o Fanon, né? Poroso ao suspiro do mundo, a gente tá, a pele tá aposta para o mundo, né? E aí há uma condição de vulnerabilidade que nos perpassa, mas tem essas que são produzidas politicamente, né? E eu penso que as religiões rapidamente percebem isso e se valem muitas vezes politicamente, né? Há caminhos aí de se valer dessa demanda, que é uma demanda muito justa, muito que nos constitui mesmo, né? E aí eu até pensando assim nesses termos mais amplos, por vezes as pessoas falam, né, o fundamentalismo religioso, né, a moral religiosa. E aí eu sempre pontuo assim que quando a gente diz fundamentalismo religioso, utilizando o religioso como uma palavra mais ampla ali, né, para nomear várias religiões, só que aqui no nosso território é a monocultura da fé que orienta a intolerância religiosa, né? Então, essas imagens assim do dia da intolerância religiosa, né, que colocam tem um padre, um pajé, uma pessoa de terreiro e todas de mãos dadas contra a intolerância religiosa, eu acho de um cinismo gigantesco, né? Porque assim, nós não temos dentre nós povos indígenas essa arrogância, se é que eu posso dizer, né, assim, de acreditar que apenas a nossa percepção de mundo é verdadeira e que todas as outras são falsas e devem ser destruídas. A motivação para catequizar é uma motivação que não tem como partir de um lugar vertical, né? A gente sabe que quando os colonizadores vieram para cá, eles não achavam, né, que nós iríamos salvá-los. É sempre eles vão trazer a salvação visto desse lugar de cima de quem se sabe supostamente ali certo, né, disso. Então, essa não é uma religião, né, apenas religião
disperso, assim, que age dessa maneira. Então, e é algo que eu sempre comento, porque por que nós indígenas, né, somos considerados os guardiões no planeta em relação à biodiversidade? É porque a gente nasce bonzinho, tem algum gene, alguma coisa desse tipo, né? A nossa construção, a nossa prática no mundo se dá dessa forma porque a cosmogonia que nos orienta não é a da monocultura. A orientação filosófica, espiritual dos nossos povos, ela não orienta a hierarquia, né? Enquanto que eu até lembro, assim, que me impressionava muito o vocabulário bélico, né? Que perpassa tudo isso, né? Tem a guerra, e tem os justos, e tem os soldados, e tem o reino dos céus, todo um vocabulário monarquista, né? Que ronda todo esse debate e que vai postular isso que eu tenho brincado, assim, né? Que é uma espécie de vestibular celeste, né? Que você tem muito poucas vagas a serem disputadas por muita gente. E essa disputa é algo que, para mim, assim, tem entrado em vários momentos do meu trabalho. Nem tudo que nos foi negado é algo saudável para a gente disputar. O fato de nos ter sido negado não significa, não atesta que isso seja algo que nos faça bem, né? Então, eu vejo, por exemplo, essa questão que várias pessoas LGBT cristãs muitas vezes me trazem, né? De compartilhar essas experiências de igrejas que aceitam, que perdoam. E para mim toca num ponto muito sensível, que é o seguinte: eu não quero o perdão de algo que eu não considero pecado. Então, se alguém me diz que está me aceitando, que está me perdoando de algo, isso já parte de uma premissa, para mim, extremamente violenta, em que eu não partilho, né? Diz que seria um pecado. Ao mesmo tempo, qualquer oferta de céu, enquanto ele for contrastivo com o inferno, ela volta para o mesmo lugar, né? Que é essa pirâmide, né? Essa ideia de poucos escolhidos e a maior parte do mundo em pecados, né? E algo que a gente comenta, né? Que os jesuítas vieram para cá para nos salvar. E a gente pergunta, né? Nos salvar de quê? Se não daquilo que esse próprio sistema inventa, né, como pecado e nos inventando aí como pecador, né? É isso que precisa ser pensado, né? Porque a religiosidade em si não é a problemática principal, mas essa questão das monoculturas, os monoteísmos, né? A questão de não admitir outro, de não admitir o diverso. Isso a gente tem conversado aqui. Fim de semana passada a gente falou numa live chamada Meu Nome Não é Docinho. A delícia, né? Questões sobre machismo, né? Feminismo, coisa assim, que a gente teve com a Cláudia Maier aqui no canal. E a gente falou sobre essa questão de não aceitar o diverso, que é tão problemático, né? E importante essa reflexão. Quero agradecer também os comentários, né? A Maiara aqui compartilhando, que já passou por várias situações, né? Mas, deixa eu ver, já escutei, porque eu não acredito em Deus, então sou a favor da pedofilia. Nossa, terrível essas questões, porque são estereótipos, né? De quem não é não é monoteísta, não é cristão, não está dentro da religião hegemônica, pronto, já não presta. E isso é também racismo religioso, está em torno dos preconceitos, né? Essas questões todas. Quero agradecer, Ingrid. Só lembrando, pessoal, todos são muito bem-vindos a serem membros aqui do canal, tá? Se você gostar, manda superchat, super sticker para ajudar a gente. Se você não gostar, manda também para a gente melhorar, né? Que a gente vai se esforçar para fazer melhor. Obrigada, gente. Olha aqui, Michele Geni, suas visões de mundo me inspiram muito e aquecem meu coraçãozinho nos momentos mais confusos. Minha pesquisa também tem uma linha sobre descolonização, mas trabalho com cinema. Poxa, muito obrigada por tudo isso. Que beleza. Aqui. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar em vocabulário bíblico e semiótico até conhecer. Obrigada. Obrigada, viu, gente?
realmente o que a gente está tentando trabalhar é refletir sobre os termos, refletir sobre o que a gente tem repetido, né? Que muitas vezes a gente simplesmente recebe aquilo e não questiona, isso que a Geni está colocando, né? E ainda falando sobre essa questão de Jesus, qual é exatamente a problemática da pergunta se Jesus era negro ou não, Geni? O que você acha? Quer dizer, qual é a questão, né? Sim, eu penso que em alguns contextos o anacronismo é um recurso interessante para a gente pensar algumas coisas, desde que feito de maneira consciente, desde que a gente saiba que aquilo é um recurso anacrônico. Nesse caso, me parece não ser uma situação em que isso esteja posto de maneira consciente, assim. Então, é como se uma das referências para mim nisso é o Frantz Fanon, né, que tem um trabalho incrível, né, e ele dizia o seguinte, que negro, branco, índio, né, entre aspas, oriental, entre aspas, são parecem em alguns momentos ser uma descrição de uma materialidade, mas em verdade são uma invenção, né, em que cada um desses termos organiza um lugar no mundo. Então, a partir do momento que se inventa o branco como representante do humano, como a universalidade da beleza, da ética e tudo mais, se cria esse contraste, né, do não branco. Então, a invenção da raça nesse sentido é um marco da colonialidade, né, que tenta colocar nessa narrativa uma racionalidade para as violências que acontecem, muito pautadas na desumanização, na animalização, né, que constitui o racismo. Então, eu estou falando isso tudo, né, porque índio, negro, branco não são descrições ahistóricas, né, são descrições políticas, que a gente já sabe, né, que esse não é um debate biológico, é um debate sócio-histórico, né? Então, pessoas de pele retinta em diferentes momentos, né, da história, do território, vou dar um exemplo aqui, né, do nosso contexto. Nós temos, né, dentro das nações indígenas, pessoas de diferentes fenótipos. Então, nós temos pessoas de pele clara, temos parentes de pele retinta, de cabelo crespo, de cabelo liso. Então, a definição que se cria em torno dessa identidade, ela é contemporânea, né? Essas identidades que a gente utiliza hoje. E na minha pesquisa, o que eu observo é que as pessoas admitem, por vezes, as questões da tradução, as questões de criação mesmo, né, que há nesse gesto. Mas elas dizem o seguinte: ah, isso é erro de tradução, isso aí foi um problema na tradução. E eu faço esse convite, né? Se a Bíblia está mal traduzida nos momentos em que ela reforça explicitamente a violência e a desigualdade, eu posso então usar o mesmo critério e dizer que é uma má tradução quando diz que Jesus é amor, que Jesus é caridade, que é, né? É preciso haver uma justeza, né? Em questionar, que não seja de maneira arbitrária, né? Essa reflexão. Então, no contemporâneo, eu percebo que atribuir a Jesus identidades periféricas, subalternas, é uma maneira de criar uma identificação em que se usa esse recurso assim: querem que você acredite em tal coisa, mas a verdade é essa aqui que poucos sabem, né? Como essa fantasia de uma verdade que se acessa, né, mais verdadeira que as outras, né? Então, eu já vi, por exemplo, falarem que Jesus, na verdade, era uma mulher trans, que era uma pessoa indígena, que era uma pessoa negra, todas, não à toa, né, identidades para se criar esse senso de que se trata de uma figura de resistência, que é uma figura que você tem que identificar porque é uma figura que lutou contra as opressões, contra as violências, né? Então, de novo, essa espécie de mocinho religioso, né, que se cria em torno dessa figura e que, se a gente tivesse de arriscar, né, alguma hipótese em relação a isso, seria, né, de fato, que foi, né, uma pessoa judia. Então,
esse é outro ponto, assim, que eu trago muito no meu trabalho, porque o Novo Testamento, ele é apresentado nas igrejas evangélicas como uma evolução do Velho. Então, se diz o seguinte, né, que no Velho Testamento tem muitas coisas retrógradas e no Novo houve essa progressão moral que, portanto, Jesus veio evoluir aquilo que era antigo e ultrapassado. Isso flerta profundamente com o antissemitismo, né? Com essa ideia de que cristãos seriam judeus melhorados, de que seria uma evolução moral disso tudo, né? E é extremamente problemático. E aí essa colagem, essa apropriação, ela tem seus efeitos, né? Um deles é de que se rouba, né? Se tira do contexto do judaísmo esse mito originário do Éden, de Adão e Eva, e se cola com a história a partir de Jesus, mas não se despende, porque não há um repertório do cristianismo para falar dessa parte anterior, né? Então, quando se apropria partes descontextualizadas do judaísmo e faz uma colagem do cristianismo, e aí se diz, né, que é algo judaico-cristão, e eu tenho muito incômodo com isso, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais, mas essa tentativa, de novo, né, de positivar a imagem de Jesus a partir desses enquadramentos, né? E eu até queria ler um poema que eu escrevi falando um pouquinho sobre essas questões. Eu acho que tem algumas coisas que a gente fala melhor, né, nessa linguagem da poesia, mas enquanto eu acho aqui, eu vou passar para você, Angela. Nossa, eu tô até emocionada que você vai falar um poema seu aqui. Ai, que gostoso. Estou muito feliz. Quero agradecer, né? O pessoal tá interagindo bastante. Quero dar as boas-vindas para a Jussara, que se tornou membro aqui do canal, membro na classificação Astarte. Nós temos 3 níveis, né? Astarte, a Nath e a Xerá, são 3 deusas. Então, sejam muito bem-vindas a se inscreverem. E essa questão da positivação de Jesus, e até mesmo as tentativas de transformar o discurso a respeito dele de uma maneira agradável, né? Não deixa de ser um ato político, e é isso que é importante as pessoas perceberem, né? Eu também estou ansiosa, Ingrid, para ouvir o poema aqui. Tem mais gente que já está aqui. Já está tranquilo aí, Geni? Já lê? Então, beleza. Minhas paixões não são de Cristo. Não as quero nem pintadas de ouro, muito menos pintadas de ouro. Minhas paixões são pintadas em grafismos. Os discursos coloniais nunca aceitam o não a seus sistemas, e logo dizem, ok, você pode até rejeitar aquele cristianismo ali que é colonizador, mas temos aqui um especial para você. Nesse, Jesus na verdade era uma mulher indígena, que tal? Você pode até cultuar suas entidades, mas coloque ali no centro um crucifixo. Já entendemos que você não deixará de cantar seus cantos sagrados, mas antes de iniciar, reze o nosso Pai Nosso, ok? Tudo bem você fazer seus desenhos com encantados indígenas, mas que tal ilustrar eles na cena do presépio? É a velha receita. Você tem a liberdade para fazer o que quiser, desde que eu esteja junto. Mas não mais. Não quero nenhuma versão do cristianismo e não quero ressignificar a religião dos colonizadores dos meus ancestrais. Não quero seu amor, compaixão, nem muito menos perdão, pois não acredito nos pecados que me inventou. Nem condenada, nem salva, livre. Louvo as plantas, os rios, as frutas, as chuvas. Quando estou com sede, a água me responde sem que eu precise de mérito algum para isso. Quando as águas do rio me banho de graça, não me perdoam de nada e não me consideram suja de pecado algum. Nelas também se banham as cobras e as capivaras. O rio não tem uma predestinação humana. As chuvas não são monogâmicas, banham também as folhas, os bichos, a terra. O criacionismo tenta assinar a autoria do mundo e pegar para si todos os louros daquilo que existe.
Mas mesmo que eu acreditasse que todas as coisas tenham sido criadas por alguém, ainda escolheria acreditar numa autoria coletiva e comunitária. Haveria dívida e culpa se o Criador de todas as coisas fossem, na verdade, trilhões de seres? Que o ego desse ser criacionista exploda em infinitos pedaços e que os impostos de aluguel que cobram pela nossa vida sejam todos cancelados. Minhas paixões não são de Cristo. Não amo nem sou amada pelo sacrifício, culpa ou medo. Não quero ir para o céu nem para o inferno. Minha paixão é pela terra, que também sou. Que maravilhoso! Muito obrigada. Que lindo, Geni! Que fantástico! Nossa! Olha, não sou eu que aplaudi aqui, ó. Maravilhoso! Olha só, o pessoal tá amando. Poxa, que inspiração, hein? E que palavras fortes, né? Fortes e desafiadoras no sentido de você não se deixar submeter por um tipo de escravização, né? E é algo que foi muito doloroso também, muito desse caminho, de perceber que o perigo, a violência, a dor, a hierarquia, a exploração vinham em nome de amor, né? Vinha em nome do cuidado, vinha em nome do respeito, da fidelidade, da confiança, né? E eu acho que perceber isso nos desafia a ter essa ousadia de olhar também com esse olhar de avaliar a saúde de algo, mesmo daquilo que a gente considerou casa, daquilo que a gente considerou lar, colo, né? O preço que isso nos custa, né? E eu lembro muito, assim, que até pensando nessa questão que eu estava falando antes, né? De que quando eu estava na igreja, eu também pensava assim, né? Que as pessoas faziam com a palavra de Jesus algo muito ruim, algo muito violento, mas que era uma palavra de amor. E aí eu até lembro no trecho que está em Mateus, eu não lembro agora o capítulo, mas que é uma cena que Jesus está conversando com os apóstolos e os apóstolos perguntam, né? Como é que a gente sabe quando você vai retornar? Quando é que vai ser o fim do mundo, né? Que nesse contexto é algo positivo. E aí ele responde: quando a minha palavra for pregada a todos os povos e todas as nações do mundo todo, né? Então, se alastra no mundo essa lógica, porque ela não permite a concomitância, né? A gente sabe que quando uma igreja evangélica, por exemplo, entra no território indígena, não vai ser o discurso assim, olha, Jesus é um dentre muitos deuses, você pode simplesmente acrescentar a sua fé a essa que está tudo certo. Vai dizer o seguinte, que esse é o único verdadeiro e que você deve abandonar, né? Se converter. Eu acho que a ideia de conversão é extremamente perigosa, inclusive quando a gente fala sobre, ó, que maravilha, ter a troca com a teóloga, já lembra o trecho, dessa dessa questão de que você precisa deixar de um estado e passar para outro, né? O estado de pecador, para você estar limpo desse pecado. E a gente passa o tempo todo por esse tipo de violência, né? De que você tem que se arrepender e se converter. E para mim foi muito revolucionário mesmo na minha vida. Antes de eu querer, né, me converter ou ser perdoada, perguntar o valor, né? E é muito, muito nítido nesse sentido, qual que é o valor que sustenta essa premissa, né? E nessa questão, assim, do amor que eu estava falando, né? Tem outro trecho, né, que diz algo assim, todo que crer e foi batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Esse trecho, eu acho ele muito ilustrativo também do que a gente está falando aqui, porque sim, é amor, né? Mas amor a quem se converte, é amor a quem se arrepende, a quem deixa, né? A quem se alinha a essa lógica. Então, quem não crê é condenado ao inferno, né? Então, é algo até que, quando eu leio, por exemplo, né, esses trabalhos da patrística, da escolástica, né? Tentando aí dar novas, na época, né, novas respostas a esses dilemas,
essa questão do livre-arbítrio retorna, né? E eu acho que no contemporâneo é algo muito forte da gente pensar, porque a ideologia capitalista, ela se inspira muito nessa lógica cristã da meritocracia, né? Então, se você tem como ir ao céu, se você quiser progredir, se você seguir esse caminho, e eu até faço essa provocação, né? Porque se você fala para uma pessoa assim, ah, eu sou a favor de que boas pessoas sejam condenadas ao inferno, há um constrangimento aí, né? Porque vai ser condenado ao inferno quem é mal, né? Então é uma moralidade que orienta isso tudo, né? E é por isso que no poema assim, eu friso muito que não adianta eu querer mais inclusão no céu, mais vagas nesse céu, se ele só existe porque existe o inferno, né? Então abrir mão dessa ideologia é algo muito processual, né? E muito profundo também, né? Porque eu acho que mexe com várias camadas do que a gente aprendeu a vida toda, né? Nossa, completamente. E por isso é tão delicado. É um assunto que não deixa de mexer com coisas muito sensíveis na vida de, com certeza, várias das pessoas que estão ouvindo aqui, né? Eu quero agradecer a Mayara pela, eu acho que é superchat, né? Muito obrigada. Eu estou aprendendo, tá, gente? Vocês tenham paciência comigo, por favor. Eu agradeço demais, Jussara, pelo novo membro e por todo o carinho que vocês estão demonstrando nos comentários e a receptividade, né? Aqui, a Maiara, eu queria muito ter escutado tudo isso 20 anos atrás. Minha ruptura com a igreja cristã foi muito dolorosa, que reflete até hoje. Não deixa de ser um grande trauma, né? Todos os abusos sofridos, as mentiras, as manipulações. Realmente é uma situação muito delicada, né? Que a gente sabe que esse assunto não é um assunto tão leve, né? Então, eu agradeço, Geni, por todo o cuidado que você tem ao falar dessas questões. Você, assim, desde que eu fiz o curso com você, eu percebi como você é cuidadosa, como você tem essa sensibilidade, e para mim isso é extremamente marcante, porque eu tenho muitas dificuldades nessa questão, né? Não só da maneira como fui criada, mas eu sou autista de nível 1 de suporte, então muitas vezes eu não me percebo, mas eu percebo a sua sensibilidade, então, no trato dos assuntos, e isso para mim é muito marcante mesmo. Que bom ouvir isso, bem. Assim, é algo que significa muito para mim, assim, sabe? Porque o meu desejo, né, é que as pessoas não me vejam como inimigas ou que está atacando. Eu acho que o mundo já tem tanta dor, né? E eu faço esse exercício, inclusive de partilha, como um gesto de afeto muito profundo, apesar de para que possa parecer, né, algo diferente disso para algumas pessoas, mas é um gesto de empatia também, porque eu passei, né, por esse processo. Eu acho que é algo que eu comento assim também, que por vezes se acredita que esses debates incidem só sobre quem se afirma cristão, né? E no meu trabalho, sim, eu tenho pensado essa lógica cristã como uma imposição global sobre modos da gente lidar com sexualidade, da gente se relacionar, né? Então, isso não é uma crítica a uma denominação em específico, ou muito menos a uma pessoa individualmente, né? Porque é um pensamento que se alastra pelo planeta e constrói, inclusive, as pessoas que se afirmam ateias ou pessoas que se afirmam de outros credos vão também ser atravessadas por essa ideologia, né? Então, é algo que tem uma dimensão muito coletiva nisso tudo. Até lembro que o mestre bispo, ele nomeia de terrorismo cristão essa metodologia da culpa, né? Porque, embora se diga que é livre, você paga, né, um preço muito alto por cada uma desses passos que a gente está aqui falando. Há um custo gigante emocional, às vezes até de outras ordens também, né? Não é nada fácil a gente se haver com essas feridas, né? Então, eu também fico muito contente de ver que as pessoas, apesar da sensibilidade que esse tema apresenta,
delas terem essa generosidade de nos escutar nesse momento, né? Porque isso já é ter rompido uma primeira parede que é posta sobre esse tema, né? Então é algo que eu acho muito precioso e agradeço demais. Ah, eu que agradeço, menino. Nossa, é realmente esclarecedor e, ao mesmo tempo, esse afeto é sentido, pode ter certeza. Esse afeto está sendo sentido. Quero agradecer, Luciano, pelo super chat. Muito obrigada pelo carinho. Olha aqui, Ângela e Geni, Libertador, saber o que vocês sabem. É nesse compartilhamento que a gente quer semear, que a gente quer conseguir construir juntas, né? Que é o mais importante. Construir, não tá, a gente não está sozinho na construção. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta mais capciosa. Então, nesse sentido, já que você falou das monoculturas, né? É mesmo uma escolha livre ser monoteísta cristão? Boa. Eu sei que escolha e autonomia e liberdade são sempre parciais no mundo que a gente vive, né? De fato, vivê-las irrestritamente seria contraditório com o contexto que a gente vive. Agora, dando um exemplo assim do meu povo, né? Na nossa cosmogonia, a gente não entende, né, como eu comentei antes, que apenas Yanderu e Yandetilate são as únicas entidades verdadeiras. A gente também não entende que o fim do mundo vai ser bom só se todo mundo estiver sob a nossa mesma perspectiva. Então, isso cria uma serenidade, eu posso dizer, com a existência daquilo que é diverso. Porque se você não se positiva no mundo pela negação do outro, você não tem por que se incomodar com a, a existências diversas da sua, né? E quando a gente olha, por exemplo, o monoheterossexismo, a monogamia, todo esse sistema de monocultura, eles não conseguem ficar de boa, digamos assim, porque a sexualidade deles se define pela negação da nossa. Então, a gente sabe, por exemplo, né, que um homofóbico, por exemplo, ele não é obrigado a ter nenhuma prática sexual, ninguém nunca chegou para ele e impôs nada. Mas a sexualidade dele se define pela negação da heteroscisnorma. Então, é uma escolha que ao mesmo tempo é muito controversa, porque se alguém chega e me diz assim, eu acredito que só o meu Deus é verdadeiro e o seu é falso e deve ser destruído, eu simplesmente não tenho como respeitar isso como se isso fosse um discurso de liberdade de expressão, se esse discurso se faz da negação direta das nossas formas de vida, né? Então, se e eu acho, inclusive, que esse é um bom critério para a gente identificar quais são os discursos coloniais, quais são as práticas coloniais. Se ela se afirma da negação de outro grupo, ela não pode ser reconhecida, né, como legítima como qualquer outra, né? E é algo muito difícil, porque eu dou até exemplo cotidiano, assim, né? Se um homem se incomoda de ver pessoas, a FAB, que não se depilam, né? E aí tem todo um debate sobre isso, que eles acham sujo, nojento e tudo mais. Essa pessoa teria o direito de depilar o próprio corpo? Com certeza. Agora, ela tem o direito de dizer que é um limite pessoal dela que os outros não se depilem? Não tem, né? Então, é algo que entra num ponto muito crucial, né? com perdão do trocadilho, que é essa questão mesmo, né, de que nem tudo que a pessoa professa deveria ser isento de uma crítica simplesmente por vir numa roupagem religiosa ou qualquer desse tipo, né? Então é algo que nos fala muitas vezes que a gente tem que respeitar o que é intolerância religiosa, e para mim, né, falar que as críticas se tem todo esse discurso. Eu até queria convidar as pessoas que estão nos assistindo a seguir a página da Cunhã e Botan. Eu acho que
vou ver se eu consigo colocar aqui no chat, Ângela, e você compartilha com o pessoal, Certo. que é uma grande liderança espiritual, Guarani Kaiowá, uma senhorinha incrível, que ela está na linha de frente, né, do racismo religioso. E quando a gente fala, até botando o nome da live, né, por que para descolonizar é preciso descatequizar, né? Quando a gente vê as bulas papais desse primeiro período colonial, a autorização simbólica que havia era quais povos podem ser escravizados? Os bárbaros, né? Então a gente vê que o limite da humanidade entre quem é considerado bárbaro e quem é considerado cristão foi trazido aqui no nosso território como um marco civilizatório, em que o bárbaro deveria se tornar civilizado e se tornar cristão, portanto, né? Então é uma invasão que ela atinge muitas camadas, né? Até naquilo que o Fanon fala de violência atmosférica, né? Ela tá por todas as dimensões da nossa vida, né? E quanto mais amor, eu até brinco assim, né? Quanto menos esse amor, é melhor, assim, né? Que as pessoas gostam muito de falar, né? Mais amor, mais caridade. Senão a gente já teve demais isso, né? Já estamos farto desse tipo de amor, desse tipo de salvação, desse tipo de caridade, né? Então, eu tenho pensado que esse debate Ah, da escolha. Oi, meu bem, desculpa. não, desculpa, ficou aberto aqui, desculpa. Ah, sim. Esse debate da escolha é um debate longo filosoficamente, né? Que dá para a gente pensar de várias óticas, mas que para mim esse é um ponto que eu comentei no começo, né? Que eu não consigo abrir mão. Se alguém se define contra o meu povo, eu não tenho como achar ok esse tipo de postura, né? Então, para mim, não se trata de um incômodo que a gente escolhe ter, mas que a gente é levado pelas circunstâncias a se posicionar contrário por conta da invasão mesmo, né? Dessa violência. Sim, e essa a ideia do não admitir o diverso, não admitir aquilo que é diferente, já deve acender uma luz vermelhinha aqui na cabeça de alerta, né, para perceber essas violências, porque nossos tempos, cada período parece que cria novas violências em cima da colonização, né? E eu queria aproveitar também se eu entendi, né? Eu creio que você respondeu muitas das questões, né, de outras questões juntas, né? Porque a gente já tem percebido que a partir disso não é possível ser anticolonial sendo monoteísta, né? Sendo, né, numa cultura mono. Porque exatamente por causa dessa exclusão, dessas violências, né, que se organizam a partir da, da anulação do diferente, né? Então, muitos que se dizem, eu sou anticolonial, eu sou decolonial, né? Eu vejo as revistas acadêmicas fazendo dossiês de decolonialidade e mantendo os critérios de exclusão, mantendo os critérios de rechaçar as experiências que constituem o sujeito, e, nesse sentido, mantendo o sistema colonial num dossiê que fala sobre decolonialidade. Para mim, é um absurdo dos absurdos, né? E, da mesma maneira que ser monoteísta e ser anticolonial, realmente, a gente já percebeu que é uma incoerência, né? Então, queria ver com você. Bom, você também já falou que as monoculturas servem, né, ao capitalismo. Você isso é um ponto importantíssimo, porque as coisas não se dão de forma gratuita, né, nos nossos tempos. Isso também é importantíssimo. Agora, qual que é a relação entre racismo, colonização e cristianização? Olha que essa é mais uma live para gente conversar. Mas eu penso assim, né, que isso que eu estava falando assim, disso que seriam os bárbaros,
como uma autorização a quem poderia ser, inclusive, escravizado, né, dentro dessa lógica. Tem até aquela pergunta que é muito famosa, né, que os bandeirantes, os jesuítas também faziam, que era: tem alma ou não tem alma, né? E essa pergunta buscava de alguma forma, aferir a humanidade, né? Tem alma quem é humano e não tem alma quem é bicho. Então, para deixar de ser bicho e se tornar animal, humano, você tinha que deixar de ser bárbaro e se tornar cristão, deixar de ser selvagem e se tornar civilizado. Então, o projeto civilizatório, ele esteve e está completamente emaranhado, né? Dessa lógica do que conta como civilizado, né? Do que conta como humano, do que conta como gente, né? Então, a gente tem a nossa liderança, Keretu Chapurana, e várias outras comentam do que a gente chama de envolvimento, a contraponto do desenvolvimento. Porque se a gente entende, né, que o cristianismo empresta aí, né, do Platão, por exemplo, essa perspectiva de dois mundos, né, em que o ideal seria o céu e o falho seria aqui, né? E aí essa divisão de real e ideal, de verdadeiro e de falso, ela vai segmentando a própria existência. Então, mente e corpo, razão e emoção. Aquilo, então, para você se desenvolver e evoluir para os céus, você tem que combater a carne, combater o seu corpo, o seu pecado, a tentação. E é dessa lógica que se toma a Terra, se toma a existência aqui como uma passagem, no sentido ruim do termo, né? Como algo que você é forasteiro, que você está brevemente aqui, porque a vida que realmente importa é aquela que vai chegar depois, né? E isso coloca essa vida que a gente está agora numa hierarquia, numa posição inferiorizada nessa hierarquia, e que autoriza muito dessa exploração, né? Desse sublugar que isso tudo ocupa, né? Então, quando a gente pensa as relações entre o racismo, a colonização e a catequização, é de que um não existe sem o outro aqui no nosso território. É justamente esse processo de pensar que alguns merecem o céu, a maioria merece o inferno. Essa ideia do mérito é algo até que eu trago, assim, né? Que eu cresci acreditando que milagre era uma coisa muito bonita, muito boa, que era uma coisa maravilhosa. Depois eu fui percebendo que milagre é muito relacionado à exceção, aquilo que é super raro, que acontece muito pontualmente. Então, não é esse tipo, talvez, de cosmogonia que vai ser a mais generosa para a gente pensar, não um sistema em que você vai ser salvo dessa vida que é a terrena e a falha, a fraca, versus essa que é superior, né? Então, você, em vez de se desenvolver e se afastar da Terra, esse envolvimento, né? Que é algo que a gente disse que para nós a Terra não é um território amaldiçoado pelo pecado, e aquilo que a gente sente não é nosso inimigo, né? A gente não deveria travar esse tipo de batalha contra aquilo que nós somos, né? Então, esse combate também que se cria, de novo essa guerra, né? Você tem que lutar contra essa tentação, essa guerra, e essa tentação é muito em termos de sexualidade, né? Muito voltada para essa dimensão afetivo-sexual da vida, como o grande inimigo, né? Que deve ser derrotado, né? E a gente se derrota nessa luta, porque não tem como, né? Ganhar uma luta contra si mesmo, né? Então eu penso que essa lógica da supremacia branca, por exemplo, toda a lógica do mérito, né, de que tem humanos que são melhores do que outros, que merecem estar em um determinado lugar de privilégio, os outros merecem estar onde estão, que fundamenta toda essa hierarquia que é constitutiva desse pensamento, né? Então é algo que eu sempre brinco assim, né, que eu não tenho problema com as coisas serem ficções ou criações, invenções. Elas podem ser uma ferramenta ótima, só que esse tipo de ficção promove a desigualdade, promove o desenvolvimento, promove o afastamento da gente consigo mesmo, né? E cria esse estado de uma instabilidade absurda, em que você só vai ficar em paz se todo mundo for consonante com a sua perspectiva. Isso é um estado
de caos no sentido ruim do termo, terrível, né? Então, eu queria assim encerrar, né, minha participação fazendo esse convite, né? Diz que falam para a gente que é o fim do mundo, é uma coisa ruim, mas talvez o fim desse mundo seja a melhor coisa que vai nos acontecer, né? É a possibilidade de a gente iniciar ou se abrir para outros tantos mundos que já coexistem aqui, né? Brilhante, como sempre, né, Gini? Maravilhosa. Gente, é um privilégio ter você aqui, Gini. Muito obrigada. Deixa eu só agradecer, Alencar, pelo superchat. Muito obrigada por toda a participação. Eu tenho certeza que né, realmente a gente tem que marcar outras 200 lives para falar sobre tudo, né? Mas eu te agradeço demais, Geni, por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. E de forma assim maravilhosa, como eu sempre te ouvi sendo, de fazer esses links e esses desafios, com tanto carinho e com tanta acessibilidade, né? Muito obrigada mesmo, de coração. Você mora aqui dentro, Geni, você precisa saber disso. E eu agradeço de coração, gente, toda a participação e carinho também. Eu entendo que há muitas coisas que a gente ainda quer ouvir e a gente vai tentar organizar para ter mais momentos como esses, tá bom? Muito obrigada. Um grande abraço a todos e preciso só avisar que dia 7 de setembro temos uma live especial com Wellington Barbosa, o diabo do outro. Vamos entender de onde nasceu o diabo, quem é Satanás e por que que o outro é sempre o Satanás na vida das pessoas, né? Política, economia, religião e muito mais nisso. Não percam 7 de setembro, uma live daquelas. Obrigada, gente. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal.